Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. How? Conheça o Round One, melhor fã de notícias do bots, também com o melhor grupo de zap de bots no Brasil. How, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, eu vou ser até bem transparente. O que acontece? Eu ultimamente estou com uma dificuldade muito grande de gravar vídeo. De vez em quando eu tô gravando um vídeo quando eu posso. Aí eu tô tentando pelo menos fazer segunda e quarta. Tentando. Eu tô muito ocupado, dando conta da faculdade, do estágio e trabalhar de madrugada. Que aí o acordar cedo pro estágio entra em conflito com a madrugada. Tipo, não tô conseguindo fazer muito vídeo pro canal, tô tentando fazer uma vez por semana. Mas de verdade, eu tô um pouco bolado, porque eu gosto muito de luta. Porra, nada fora do esperado de um cara que tem mais de 300 vídeos só relacionado à luta. Tipo, se eu não estou praticando, eu quero pelo menos construir conteúdos e estudos pra sentir que eu tô contribuindo e contribuindo pra mim como treinador, lutador, praticante, artista marcial, titi. Então eu quero gravar esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando no dia do Halloween, dia 31/10/2024. Eu vou publicar hoje mesmo. Eu só tô querendo fazer isso pra sentir que eu não tô abandonando nem o canal, nem a luta. Eu tô pegando só lutas curtas pra dar conta, porque lutas compridas eu não vou ter muito tempo, vai ser muito exaustivo pra mim. Então pensei, vou pegar uma luta rápida de um cara que eu gosto muito, Nonito Doneiro Jr. Nome completo, Nonito Gonzalez Doneiro Jr. Nascido no dia 16 de novembro, 6 dias depois do meu aniversário. 1982 foi o ano que ele nasceu, em Talibã, Borrou, Filipinas. Ele é um lutador filipino, está entre os filipinos mais proeminentes da história. Ele foi campeão em 4 categorias, lutando em 5. Ele é multicampeão foderaço. Ele é um lutador que vai ser Hall da Fama. Ele é Hall da Fama, ele é futuro Hall da Fama, esse é um dos apelidos que ele ganhou. Ele é um cara que fez muita contribuição pro bots. E é um lutador extremamente longevo. Ele figurou parte do Power for Proud. Ele foi lutador do ano de 2012 pelo Boxing Breeders Association of America. Ele ficou no pico, mas eu não sei em qual posição, eu não lembro se ele ficou em terceiro ou quarto. Ele é um lutador muito sinistro, achei. Ele é o lutador mais velho a pegar o peso galo. Ele pegou com 38. E Donaire lutou por 3 décadas consecutivas, sendo o 6º lutador a fazer isso. Evander Holyfield, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, Eric Morales, Floyd Mayweather Jr. Cara, é muito recorde. Donaire é a futura Hall da Fama. Quando alguém entende de bots, coloca que o cara lutou e sobreviveu contra Nonito Doneiro, a pessoa ganha muita moral. O maluco é um cara habilidoso e que manteve qualidade. Porra, todo mundo aqui que lutou contra ele colocou os nomes na história. Cara, um lutador muito bom. Eu queria ter pego as primeiras lutas, mas infelizmente não tinha registro. Eu tentei pegar o Jorge Lopes, não achei. Tentei pegar
Aí teve outros caras que eu tentei. Kevin Hudgens, não achei. Aí eu achei essa contra Cardenas. Pra mim tá de bom tamanho. Como ele é o fresh filipino, a gente pode esperar muita velocidade. E, levando em conta que os filipinos são conhecidos por alta velocidade de mão e volume de ataque, então vocês já podem ter um pouco de ideia, né? Puta merda. O cara morria aí. É interessante. Daqui a pouco eu falo. Ele foi pelo Super Mosca, mas ele disputou e se tornou campeão no Mosca. Sabe-se lá porque ele subiu. Nossa. Silêncio. Tem muita coisa a ser pensada sobre o estilo. Ah, ela mandou mensagem. Tem muita coisa a ser pensada sobre o estilo do Donaire. Muita coisa. Foto. É engraçado como normalmente quando a gente fala, a pessoa usa a mão da frente muito bem, a gente pensa em jab. E realmente, o Donaire nesse ponto ele é muito bom em jab, mas maluco, é nos cruzados que ele sente em casa. Nossa senhora. Tá que pariu, eu quase perdi um dente aqui. Nossa senhora. Nossa. Puta merda, fi. Calma aí, cadê a polícia? Maluco, a tentativa de assassinato. Nossa senhora. Inacreditável, fi. Pior que no primeiro momento eu achei que ele tinha caído. Au, caralho. Meu Deus do céu, qual é? Joga a toalha, porra. Não fode. Maluco, esse assassinato ao vivaço. Ao vivaço. Eu não tô nem brincando. De verdade, tu vê que a luta não tá. Um tá batendo e o outro tá só apanhando. Que não tá revisando. Tem muita coisa a ser falada na análise. Na análise. No, puta que pariu. Não, cara. Marca logo um médico. Um dentista. Nossa, puta que pariu. Que covardia, cara. Cara, de verdade. Eu pensaria, se fosse equipe, eu pensaria em jogar a toalha nesse momento. Porque tá muito desigual. Se você olhar minuciosamente, tá tipo muito perigoso. Se me lembro bem, ele levanta e depois na próxima ele
Maluco, o que o Sênior dava pro Daniel comer? Cara, colocava alguma coisa adulterada no leite dessa criança. Falava com a esposa, olha, seguinte, só bomba agora, filha. Na fase da amamentação, ou colocou alguma coisa aí no leite quando ele tava crescendo, bicho, trembo, sei lá. Caraca, bicho. Ele tem um poder muito grande pra categoria, mas o foco não é o poder. Cara, Nonito Donaire, ele é um lutador extremamente longevo. A gente tá falando de 3 décadas, múltiplos recordes, pico do Power for Pound da The Ring. A gente tá falando de um lutador lendário, lenda viva. E não foi pela sua grande conquista em um momento da carreira, não. Ele é lenda viva em diferentes momentos da carreira. Alguns momentos de maior destaque, outros menor destaque, mas tu faz o somatório e tu pensa, fudeu. Fudeu. Caramba, tem muito filme que ele participou. Interessante, depois eu vou dar uma caçada. Ele tá no Fight Night Champion? Sabia não. Cara, eu não gosto de jogar Fight Night porque eu sou uma bosta em todos os jogos que eu participo. Eu tento jogar, maluco. Eu só levo peia seca, filho. Eu só levo peia seca, humilhação. Aí eu não gosto de jogar o Fight Night Round 4 e o Champion. Maluco, todo mundo me tira pra nada nesses jogos, eu não gosto de jogar. Maiores títulos: IBF, peso mosca. Ele também conseguiu da IBA, mas ninguém liga, né? WBC, peso galo. WBO também. WBA super. É super, tem um negócio ali. Pera aí, ele unificou o peso galo? Caralho. IBF super. Super galo. Não, pera. Não, parece que ele. Nossa, eu nunca entendo essa merda. WBA se tornou campeão da WBA no peso pena. A gente tá falando múltiplas categorias. De 5 categorias que ele lutou, 4 categorias conquistadas. A gente tá falando de um cara que fez muita coisa, cara. O que acontece? Lutador muito longevo, ele é muito bom. Eu queria pegar os momentos iniciais da carreira. Eu não consegui achar as lutas que eu bem pretendia. Eu queria primeiro José Lopes, que foi nocaute no primeiro round. Depois eu tentei Kevin Hudgin, que não consegui. Eu peguei essa. Ele tinha 23 anos. Ele tinha pego o título da NABF. NABF é North American Boxing Federation, que faz parte da WBC, o Conselho Mundial de Boxe. Ele pegou no Super Mosca, mas não sei porquê, porque ele lutou pela IBF pelo Mosca. Estranho. É uma rota que ele decidiu ter. É bem interessante. O auge dele foi, a gente pode falar 2007, 2008, até uns 2011, 2012, mas de modo nenhum a gente fala que os outros momentos foi menos formidável. Ele se tornou campeão mundial com 38 anos. Isso daí é um feito novo. É um feito novo. É coisa que merece ser estudado. Cara, Donaire é incrível. É incrível, é uma grande inspiração pra mim. Tem uma lenda viva do peso meu de origem. Na verdade, meu peso de origem é mosca ligeira, mas tudo bem. Da família do peso mosca, bem importante. Eu conheci ele não muito tempo depois que conheci o Roberto Durão, 2017, 2018, sei lá. Cara, é um lutador muito foda. Um cara muito foda, bicho. Muito foda.
Ele tem muitas qualidades, tem muita coisa a ser estudada, tem muito a ser falado. Aqui a gente tem que fazer um apanhado. Eu não vou sentir confortável em falar, ainda mais um lutador de diferentes momentos, sobre o estilo do Nonito Doné, mas a gente tem que entender uma coisa, ele está inserido muito dentro do estilo filipino. Estilo filipino, volume desenfreado, lutadores de pressão, que não tem muita defesa, mas desce sarrafo. Só que na categoria do Mosca, nessa categoria a gente está falando de lutadores muito rápidos que não tem muito poder de nocaute. Aqui mesmo o Doné não está apresentando um grande poder de nocaute, tá sendo muito preciso e acertando com muita frequência. A gente fala de uma categoria em que todo mundo está muito próximo do limite saudável do peso que um homem de baixa estatura pode ter. Então a gente está falando dentre as categorias de peso mais baixo. Dentro do boxe é a terceira, é a antepenúltima categoria. A gente tem um peso mínimo ou palha, mosca ligeiro, o mosca. Na verdade estão no super mosca. Então é o quarto, mas ainda assim a gente vai diferir poucos. Quantitativamente, questão de velocidade, vamos falar quilômetros por hora, metros por segundo, as categorias, ainda mais a gente fala o teto e o mínimo e a base, a gente não vai ter diferença muito grande numericamente, mas qualitativamente sim. E o que acontece é uma característica da classe, como existe características natas de cada classe. A gente fala a força dos pesos pesados é uma coisa natural, advinda do peso. Quando a gente fala das categorias da família do Mosca, o peso mínimo, as categorias até um pouco acima, como peso galo, peso pena, compartilham, mas em menor intensidade. A gente fala de muita velocidade. É natural dos lutadores um ritmo muito alto e muita velocidade. Outros lutadores de outras categorias conseguem replicar, só que é o ritmo natural. Vamos falar, o Ryan Garcia, ele tem um soco que possa se equiparar em velocidade às classes inferiores, mas ele descobriu uma maneira de executar de forma extremamente rápida e também extremamente acelerada. Ele coloca muita aceleração, tem muito poder. Se ele tivesse menos força física, não seria tão rápido na hora de socar. A gente fala de uma categoria muito rápida, excepcionalmente rápida. Até os piores lutadores são muito rápidos e tem um ritmo muito grande. Aí o que acontece? Quando a gente fala em velocidade, a gente fala uma vantagem que um lutador pode ter sobre outro. Quando um lutador tem uma vantagem de velocidade, ele pode ditar a luta, vai ditar o ritmo, mas se não existe uma vantagem muito grande, porque é compartilhada, uma coisa natural, todos têm uma velocidade de grande qualidade. Quer dizer que vai ser muito difícil alguém superar. É muito difícil alguém superar a força de outro lutador nos pesos pesados. E também a resistência é bem mais limitado do que a força. Então às vezes não vai ser muito importante você ter mais força nos pesos pesados. Mas ainda assim é difícil. Ainda mais que a gente está numa classe muito baixa. A velocidade é muito difícil de você superar. A realidade é que você e seu oponente, vocês vão ser quase tão rápidos quanto. Vai ter uma diferença muito pequena. Mas o que acontece? Quando a gente fala de poder, a gente fala no maior poder de decisão. Afeta mais o curto prazo. Quando você tem uma maior velocidade, mas não muito grande. Quando você tem uma maior técnica, mas não muito grande, diferindo do oponente, você vai ganhar a longo prazo. Poder ajuda muito. E velocidade também é associada a poder, ao impacto do soco, a pressão. Você vai ser mais decisivo. Mas não a muito longo prazo. Então é uma categoria que você precisa ser muito rápido e muito habilidoso. Você tem que ser muito esperto. Porque, cara, é ritmo. Essa categoria é ditada por ritmo. Tu ficou pra trás, tá fudido, filho. Não recupera. A gente tá falando de uma categoria que você não recupera desvantagem em ponto. Não existe como.
Não existe. Eu também tô falando de uma forma um pouco exagerada. O impossível não é fato no bots. Não é justo a gente falar que ai, é impossível, mas tipo, a gente vai apontar, é muito difícil. A gente tá falando de categorias rápidas com estilo que é conhecido pelo volume de golpes. Então, se tu associa as classes baixas a alta velocidade e o estilo filipino com alto volume de golpes, tu abre um sorriso e pensa, maluco, esses caras fazem maldade. E sim, esses caras fazem maldade. No Anito Donaire é importante entender um pouco as características do estilo filipino também como lutador. A base é tudo dentro do normal. O Donaire, em alguns momentos, eu acho que isso é um quê dele, mas a categoria tem uma postura um pouco mais característica. A gente tem a postura de bots que é bem dentro do normal. Você vai ter a base, tá um pouco em diagonal. Você é recomendado você manter o tronco nessa direção. Aí você fica diagonal, você fica com menor superfície de contato, você fica com maior possibilidade de girar o quadril. Tem uma série de características. Lutadores mexicanos, lutadores de pressão no geral, eles gostam de ficar apontando o tronco para frente. Os membros superiores vai estar em direção ao oponente. É bom para trabalhar todos os tipos de golpe. Você não vai ficar mais dependente da mão de trás ou do que a mão da frente, ou a mão da frente com parada de trás, porque elas vão estar vão estar uma distância menos, vai estar uma distância menor do oponente. A gente também não vai ter muita diferença de giro de quadril. Em alguns momentos o Donaire vai fazer isso, mas as categorias baixas, o ritmo é muito importante. O ritmo vai ser dado pelo golpe reto da mão adiantada, o jab. Quer dizer que o jab vai ser o golpe crucial nessas categorias. Então é muito comum, quer queira, quer não, você ficar com uma postura assim. Existem lutadores dos pesos mais baixos que eles lutam assim, só no jab. Aqui a gente vai ter o Donaire, ele lutando. Quando ele quer ir pro cruzado, ele já não fica numa postura assim, mas quando ele tá num combate um pouco mais um combate mais natural da natureza dele, aí a gente vai ver ele fazendo covardia. Isso daqui é loucura. Isso daqui é sacanagem, cara. O que acontece? Ele tem muita velocidade. De certo modo, ele tem muito poder. Ele sabe como usar. Então, o que acontece? Ele está distante, mas não muito distante. Ele arma um soco muito grande, muito amplo. Só que, eu vou fazer um soco assim. Porra, é fácil pro cara sair. Você avança batendo. Cara, deixa eu... Daqui a pouco eu vou quebrar esse negócio, ou minha mão, ou os dois. Ou porra de janela. Aí, nesse ponto, a gente pode falar que é um gazelle punch. Não tem muito de abaixar mais o centro de equilíbrio. Abaixou o suficiente para ser serpentino. E tentou. O cara teleportou pra longe com medo, né? Que recepção boa também que o Donaire fez, né? Medindo distância. Direto. É interessante. Aí a gente pode ver uma postura que já não tá tão no inglês, uma das formas de chamar é braided stance, postura laminada.
mas seria diagonal, lateralizada. Ai, tem mais 2 ou 3 nomes que eu tô trazendo a tradução direta, não lembro. Mas o Donaire, ele gosta dessa postura mais quadradona. Aqui a gente vai ver, eu apontei que não vai ter maior dependência da mão da frente ou a mão de trás, porque quando você tá com a mão de trás muito distante, o tempo que tu faz isso é o suficiente do adversário fazer isso, ou isso. Dá tempo para muitas coisas. Quando você tá com uma postura que você tá mais assim, você vai ter menos poder, porque vai empregar um menor giro de quadril, fato, mas vai fazer contato mais rápido. Então, Donaire, em vez de ele ficar assim, ele ficar mais assim, facilita pro pou. Existem muitos mínimos detalhes que eu tô apontando porque eu acho importante, porque a coisa que eu não abordava antes, eu tava pensando, porra, já a verdade é que eu não, porra, tem muito conteúdo que eu nunca falei, tem muito conhecimento que eu nunca transmiti, eu só fico mais do mesmo. Eu acho que eu tenho que também fazer um rodízio, porque eu só falar mais do mesmo não vai diferir muito de vídeo para vídeo em questão de aprendizado de coisa nova, porque não vai ter coisa nova. Agora eu vou fazer uma rotatividade. Eu vou ser sincero, esse vídeo é mesmo eu muito cansado, mesmo com o cérebro muito derretido, eu tô colocando maior empenho em questão de conhecimento marcial, conhecimento de luta no geral. Então vai ser um vídeo que vai dar pra ter maior proveito, mas eu não posso colocar, vamos falar, não posso nem colocar uns 20% que eu sei que senão o vídeo vai ficar ultra mega detalhado e gigante. Já tá ficando gigante porque eu tô cansado, mas vai ter formas de pensar diferentes. Vamos abaixar um pouco a velocidade para 20%, vai ser importante aqui. Aí a gente vê, o Donaire já tá apontado para frente. Ele não vai empregar muito giro de quadril, então querendo ou não ele vai se projetar. Tem uma diferença disso daqui para isso daqui. Que acontece, é até interessante você quando lutar. Eita! Ah, um boneco. Quando você lutar contra canhotos, Arguello ele gostava muito de fazer isso. Ele ficava uma postura que ficava um pouco mais pra frente. Ele, pim! Direto na boca. Direto é uma ótima solução pra ferrar canhoto. Mas de certos modos. Aí o que acontece? Futuramente eu trago um estudo do Arguello doutrinando um canhoto. Não é o momento. Até aí a gente está vendo um QI de luta extraordinário. A gente viu um Gazelle Punch instantâneo. A gente viu o cara mandar um direto sem telegrafar, sem teleguiar, mas com indícios. Com indícios pra gente estudando. Saiu. Aí a gente vê, agora tá com uma... Ele tava com uma postura até um pouco mais lateralizada, mas ele vai ficar com uma postura mais quadradona quando ele encontrar sentido. Porque o que acontece? Ele gosta muito de golpear com um golpe cruzado. Ele lida muito bem com o adversário avançando. Ele lida muito bem mesmo com o adversário avançando. Recepciona o cara assim, ó. Pou. Quando ele vai ver que o cara vai pra dentro, toda vez ele vai ficar numa postura quadradona toda vez que o cara ele querer mandar um cruzado. É importante ter isso em mente. Aí a gente vê aqui, tá com uma postura lateralizada. O que acontece? A gente pode falar, é interessante um estudo que a gente possa fazer. A gente pode... Filha da puta, fizeram figurinha minha. A gente pode fazer um estudo, uma definição de Nonito Donaire. A gente pode falar que ele é um atacador. A gente pode colocar nocauteador, atacador incessante. Existem muitas adequações. Uma dentro
dessas, isso aí eu aprendi no seminário com o Tainá. Quando eu estiver com o cérebro funcionando direito, não estiver morrendo de fome, não estiver desmaiando de cansaço, aí eu falo com mais elaboração. A gente pode considerar ele todos os lutadores têm um quê de cada, nocauteador, atacador incessante e por aí vai. Existe um que é universalista, que fala que o cara é proficiente no boxe em geral. O que acontece? Todo mundo tem um pouco, mas alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. A gente pode ver Lee Kuan-Yew foi uma citação interessante e de fato Sugar Leonard, a gente pode... Cara, eu tava com um cara na ponta da língua, eu não tô lembrando. Que merda. Cara, eu tava com um cara aí que eu ia apontar. O Donaire, ele também tem uma porcentagem disso. Só que não basta só você ver em qual grupo que o lutador mais se encontra. Se é universalista, se é um atacador incessante, nocauteador. Você também tem que ver a preferência de distância de combate. Eu dei um nome melhor, mas eu tô esquecendo dessa merda. A gente pode falar um lutador que gosta de ficar na longa, um lutador gosta de ficar na média pra longa, o lutador de média. O Botsando com a história me fala que ele identificou um lutador que talvez seja o único da história média de verdade. Eu não olhei com esse olhar crítico pra ele, pro lutador em questão, então talvez ele seja uma exceção. Tem lutadores de curta pra média e lutadores de curta. De curta, curtaça, Mike Tyson, pronto, Raul, acabou. Quando a gente fala, o Nonito Donaire é muito bom na longa distância, mas ele não é um lutador que é o maior da história disso. Ele perdeu exatamente para o Lee Kuan-Yew em longa distância. Que o que acontece? Ele controla a distância muito bem. Ele faz um jogo de longa distância muito bem. Mas a familiaridade dele tá no combate mais próximo, mais pegado. O Nonito Donaire, ele não é, por natureza, um outboxer. Se ele enfrentar um cara do nível dele, só que outboxer, ele não encontra. Se ele enfrentar alguém abaixo do nível dele, ele pode outboxer à vontade. Ele pode amarrar 2 mãos nas costas que ele ganha. De verdade. O que acontece? Ambos podem. O Lee Kuan-Yew está muito mais dentro do espectro do lutador universalista do que o Donaire. Só que ele é um lutador de longa e às vezes se comporta muito bem na longa pra a média pra longa. A gente pode falar um lutador que era universalista e era muito bom, era um lutador de longa, era Ricardo Lopes. Quando a pessoa ter a ousadia de querer lutar na curta, a pessoa ia descobrir que o Ricardo Lopes é superior. Existe muito isso. No caso, o Lee Kuan-Yew não era superior ao Donaire na curta. Mas o importa é se você, em que grupamento você tá e qual a sua preferência de combate. Aqui a gente está vendo comportamento feito por lutadores de curta distância. Quando a gente tem os mexicanos, eles tem uma frequência maior, pelo menos no momento atual. Não tem retrocesso a gente poder estudar, mas eu acho que não vai diferir. Lutadores de média para curta. É o pessoal que até luta na longa, tá ali, pay-pô, e daqui a pouco a curta, cabeçada, porrada, estancando. Quando a gente vê essa mão da frente, seja muito próxima do corpo, seja um pouco mais distante, flutuando, um lutador que usa ela para tudo, mas não tem não luta pautado na mão da frente. Ele usa pro propósito, jab, dar um cruzado aqui, bater no corpo, ficar cutucando, ficar medindo distância. E quando a pessoa tá com a mão do direto, quer dizer que ela usa o direto, mas não muito na longa. A pessoa vai descer o direto quando estiver na curta, que aí não vai prezar desse controle de distância.
No Nito Donaire, ele é um cara que faz muito controle de distância, ele usa muito a mão da frente quando a pessoa vai aproximar. E nesse ponto, ele lida muito bem com a aproximação. Aqui a gente vê ele JBando, ele JB bem. O passo para trás. Ele aproveitou que o cara tava assim, projetado pra frente, o guarda. Eu tava olhando. Pum! É interessante a postura. A postura. Você. Na verdade, esses socos assim, de baixo pra cima, são os únicos que não existe uma definição rigorosa em cima. O mais importante é empregar poder. Pum! Você gira o ombro oposto. Você rotaciona acompanhando. Se você está rotacionando para cá, esse aqui também vai girar nessa direção. Tu vê, ele ficou numa postura inclinada para bater. Não tava numa postura desequilibrada, mas tudo em função do golpe. Cara, eu tô com fome, eu tô cansado. Eu tô me esforçando muito para fazer esse vídeo. Se eu fizesse uma situação melhor, eu ia fazer um vídeo com muito mais qualidade. Nossa, aqui é interessante. O cara veio com jab, ele já tava pra maldade. E também o cara ele leu muito bem o jab da mão dele, ele veio com direto. Ele aproveitou pra tentar fazer mão de trás, depois mão da frente. Aí quando ele fez o Cardenas ir pra trás, aí o Cardenas veio com uma resposta interessante. Mas aí o Donaire não tava querendo comprar barulho. Tô revirando de fome, bicho. Se ficar no desafio do jab, o Donaire, e na verdade ele é muito bom contra atacador, mas nesse momento ele não quer. Ele quer encontrar um momento que o adversário fale e ele soterre de porrada. Ele não quer ficar mandando contra-golpe certinho. Então tu vê, esperou o cara poder entrar numa situação que ia ficar mais passivo. Ele tava querendo desafiar muito o jab. Possivelmente, nessa altura da carreira, o Donaire já era muito melhor na longa distância que esse adversário, mas ele não quer se arriscar. Foi um pouco pretencioso ele querer bater no corpo assim. Ele deu chance do cara mandar um cruzado. Foi defendido. Que interessante. 1.52, 1.53, 40% da velocidade original. A gente vê o cara tá vindo, o Donaire manda cruzado. Ele tem um senso de distância pro cruzado que puta que pariu, cara. Cara, não tenha medo do lutador que tenha praticado mais de 1000 chutes diferentes. Mas tenha medo do cara que praticou 1000 vezes o mesmo chute. E tenha medo do Donaire quando a gente está falando de cruzado de esquerda. Esse cara é o Alex Poitin antes do Alex Poitin ser lutador. Só que acontece, na verdade o Alex Poitin tem muito recurso. E o cruzado da mão da frente do Alex, ele pega nessas situações em que a distância está adequada. Ele pega em ângulos e situações que o oponente vai estar um pouco cego para aquele risco. Então os cruzados pegam, mas o perigo do Poitin não é o cruzado da mão da frente. O poderoso é o cruzado da mão de trás. Só que ninguém
Ninguém, muito raros lutadores foram ameaça suficiente para não terem o risco oferecido no cruzar da mão da frente. Só que o Doné, maluco, ele é viciado. Ele é viciado. Ele é, como lutadores de curta para média para curta, ele emprega muito bem a mão da frente. A gente, lutadores estão dentro desse padrão. Eu falo porque realmente eu me encontro dentro desse padrão. Os lutadores, eles têm uma habilidade com a mão da frente, só que eles não ficam pautados só no jab. Depende do lutador, depende da estratégia adotada para aquela luta. Mas você emprega com naturalidade todo, e você não vai ter necessariamente um favorito. Você pode, na verdade, até ter um favorito. Muita gente gosta do cruzado. Você vai ter toda forma de trabalhar. O que acontece? O Donaire, ele tem um senso muito afiado para distância. Ele quer sempre punir. A mão da frente está mais próxima. A mão da frente, por estar mais próxima, uma mão que, se o Donaire fizer um pequeno ajuste de distância, eu não sei se vocês reparam, o Donaire, sei que ele tá armando, ele tá nessa postura, ele fica assim, ele dá um pequeno passo em direção ao adversário avançando. Então, a mão tá mais próxima, ele vai de forma muito pequena diminuindo a distância para ficar mais próximo ainda. Fica uma mão muito adequada a ser usada. Errou, meio que é difícil errar, mas categoria da família dos Muskes é muito rápido. Se fosse, o Donaire já não teria essa velocidade, ainda mais que quando ele foi pro Galo, pro Pena, essas coisas, ele já tava mais velho. Óbvio que não ia ter essa velocidade, mas se fosse um cara do peso Galo, teria levado. Porque a pequena diferença da reação e da ação é muito pequena. Se o cara tivesse sido um pouco mais lento, ele teria levado na boca, bicho. O cara já tá meio para de ideia. Cara, é interessante. Eu não tenho muita informação, mas eu tenho... Eu não tenho certeza. Ele tem 1,68 m, 10 centímetros mais do que eu. Esse oponente, José Luiz Cardenas. Deixa eu ver se na Bots Rec a gente encontra a altura. Ele tá com uma postura muito baixa. Legal, nem a altura a gente tem. How? Cinco lutas, 12 derrotas. Que pena. Faz parte. Tem uma postura muito baixa. Ele tenta ser direto, descendo. Lembra um pouco o direto do Éder Joffre, como também lembra uma patada de um gato. Esse cruzado é uma coisa característica do Nonito Donaire, porque ele é um lutador universal, mas ele tem uma veia muito grande nocauteadora, como também a natureza de atacador incessante dos filipinos. Ele é um cara que o instinto dele fez ele chegar muito longe. Pera aí, eu não sei se eu tô sendo pego pela câmera. O instinto dele fez ele ir muito longe. Oh, porra. Foda-se. Vou ficar normal. Fez ele chegar muito longe, mas ele também não... Ele não foi mais longe ainda em certos momentos por conta disso. Ele é um cara que vai muito no instinto. Ele tem um instinto de uma lenda viva. Só que o problema é que ele tem o instinto de uma lenda viva. Ele, por outro lado, ele não é um lutador muito tático. Quando a gente pensa em Nonito Donaire, a gente compara com um lutador normal. Obviamente ele vai ser
em luta, sem contar a equipe, ele vai estar muito superior taticamente ao adversário. Ele vai ter muito mais ajuste, vai ter muito mais recurso, vai ter muito mais possibilidade, muito contorno comparado a uma pessoa normal. Mas nesse ponto nesse ponto a adaptabilidade dele vai ser dependente desses instintos e não da estratégia. Então quer dizer que na hora do vamos ver, ele não é tão estratégico. Ele é muito intenso, ele luta com intensidade, com o instinto de um grande predador. Por isso, ele é muito dependente. Ele não é muito dependente, ele faz muito uso dos cruzados. É o coração dele tomando mais à frente do que a razão. É um cara que, de verdade, nível de instinto e nível de habilidade, a gente pode comparar. Se for para fazer um comparativo nos dias de hoje, existe muita diferença entre eles. Diferenças de categoria, de estilo, muita coisa. Mas a gente pode falar sobre o Saul Canelo Álvares. O Saul, o que acontece? Ele taticamente não fez muitos ajustes dos anos pra cá. Ele não é muito pautado na estratégia para superar os adversários. Ele é um cara com instinto desumano, nível de habilidade muito grande. Se você compara taticamente falando com os outros caras do nível dele, eu não tô falando, ai, Charlo, ai, Bercanla, sei lá, ai, Munguia. Não tô falando cara do nível, da ossada mesmo. A gente tá falando de lenda, a gente não tá falando de um campeão normal, a gente tá falando de monstros. Quando você pega outros monstros, o Saul, ele é muito mais previsível. Ele é muito mais fácil de superar comparado aos caras que são impossíveis de tu superar. Os caras são muito mais adaptáveis e mais bem servidos como lutadores taticamente falando, individualmente, não tô falando da equipe. Now I know Terence Crawford tem muita comparação por estarem com pesos próximos. Now I know. Tanto é que o Now I know ele ganha. Primeira, ele ganha uma luta muito difícil. Na segunda, ele faz um passeio. Tá, contra uma versão mais velha, mas ainda assim. Contra o Nonito Donaire. O que acontece? Não existe muita adaptação. Nesse ponto, a gente pode falar que eles são mais limitados comparado a outras figuras, mas eles são equiparáveis no geral. E o que acontece quando a gente fala a especialidade deles, eles são invencíveis. A gente fala que eles são invencíveis. A gente pega Floyd Mayweather, muito mais maduro, numa versão muito mais imatura, mas ainda assim fodona do Canelo. A gente tem Bivol, que tá numa classe de peso muito distante, tem um estilo que fode. É foda. Nossa. Essa forma de lutar do... Nossa, ótimo passo pêndulo. Essa forma de lutar do Donaire não é o tipo de cara que faz história, mas não consegue definir muito o título. Esse daqui foi lindo. Ele viu, ele tem uma ótima leitura, deu um passo pêndulo maravilhoso. Nossa! Não, aqui no primeiro instante eu achei realmente que ele tinha caído. Porque aqui ele levou um bom cruzado. 20% da velocidade original é adequado para essa categoria. Aqui um jab enquanto ele tá fazendo o compasso. Aí a gente... Cara... Tava se projetando pra frente, abaixando, muito próximo da mão do jab do Donaire, óbvio, né? Aí que acontece? Só que o Donaire achava que isso ia bastar pra impedir, o cara já tava fazendo ataque. Maluco, ele levou uma.
Aí aqui é interessante. Aqui é muito interessante. É muito bom de estudar em câmera lenta. É muito oportuno. O que foi? Essa situação tava horrível. Ele levou um cruzado. E pela qualidade eu não consigo identificar se ele conseguiu golpear ou não. Mas eu acho que ele golpeou pela cara que o adversário ficou. O que acontece? Levou um soco muito grande. Fala, ele caiu por conta do soco. Não, não, não. É pela postura que ele tava na hora de executar. Vamos mostrar como foi. Ele deu o soco no adversário. Aí o cara bateu e ele já tava armando o soco. Ele bateu, pô! Aí o que acontece? Ele já tava. E ele tava com a base bem aberta. Ele recebeu e mandou o cruzado. Aí nisso daí, ele ficou numa péssima postura. Aí ele viu que o cara ia fazer alguma ação, aí ele abaixou. Ele tava numa postura em que o centro de equilíbrio dele foi muito pro lado. Então ele teve que ajeitar a perna. Ele teve que ficar numa postura que vocês não estão vendo. Aqui eu tô quase colando o joelho no chão. Ele teve que ficar numa postura que ele ia ficar equilibrado, levando em conta que tava para vir um golpe. É tipo, aqui foi jogada de gênio. Gênio. É que tô deixando, né? Nossa. Não, aqui é digno. Aqui é digno. Ele tava pensando que o cara queria avançar. Ele poderia lidar com a mão de trás. Só que como ele lidou com a mão da frente, ele errou. Ele mandou por cima. Aí nesse tipo de situação, pra ele mandar com a outra mão era ótimo. Eu não... Aqui tá numa situações muito similares, só que aí a gente tá vendo o Doné mais solto. O Doné, a forma natural dele lutar é essa. A forma como ele luta, normal, que ele transita entre a longa distância e essa maneira mais voltada, a trocação mais forte, aí já ele com cabeça fria, mas ele virado no capeta, é ele natural. E aqui é interessante, muito instinto. E também é que aqui a qualidade não está favorecendo, e talvez na perspectiva dele possa ter sido telegrafado. Aí aqui é jogada de gênio. Aí a gente vê muito da movimentação filipina. O passo pêndulo, eles lutam com muito volume, mas eles lutam com muito volume, mas saltando. Tem muito salto, pra tu sair da rota
Sacanagem, cacete, saiu de 2. Highlight desgraçado, bicho. A forma como ele se moveu pra sair também é interessante. Não, um pouquinho antes. Ele acabou que fez um golpe que caiu muito. Aí ele aproveitou pra descer. Aí pensou, esse cara nessa posição ele vai me dar um cruzado. Ele pendulou por baixo. Aí ele viu o golpe tentando pegar. Aí ele saiu batido. É a melhor sucessão de movimento que ele poderia fazer. Tudo aí foi muito bem correto, muito bem pensado. Condicionado na cabeça dele. Não, aqui é sacanagem. Aí a gente pode ver um elemento novo. Agora a gente está vendo o Doné mais contra-golpeador. Ele está procurando falhas que vão ser ocasionadas pelo movimento. A gente não poderia esperar isso no primeiro round, porque ele identifica. É muito difícil de explicar, mas... O que acontece? Existem pontos cegos, que você sabe que é inerente à postura. Se a pessoa tá com uma postura assim, e você luta assim, você sabe quais são os pontos cegos. Quando a pessoa luta assim, você sabe quais movimentos que vão ser invisíveis. Você sabe onde golpear ponto cego, só que a gente não tá falando de ponto cego. A gente sabe que em alguns movimentos você vai estar sem guarda, sem defesa. É você identificar, é você saber em que momento você vai ter uma chance de ouro. É como se existisse uma falha. Vou falar uma armadura. Você vai ter falha, vai ter partes que estruturalmente é menos reforçado. Vamos falar, você golpeia assim, aí eu faço isso. Aqui você tá com o caminho livre. Aí vamos falar, quando volto eu faço isso. É tipo, olha, como eu tô deixando óbvio, você tem que entender muito a natureza do movimento. E você tem que ler muito o adversário, porque uma pessoa que faz um direto assim vai ter falhas diferentes de uma pessoa que faz um direto assim. É diferente. É como se ele encontrasse... Vamos falar, quando o adversário... Porra, isso tá meio Cavaleiro do Zodíaco, mas vamos falar que é como se brilhasse os pontos. Para um olhar muito treinado, você sente brilhando os lugares que você pode golpear na falha da postura do oponente. Isso é um elemento que não apresentou aí a natureza contra-golpeadora. O Nonito Doné também está entre os maiores contra-golpeadores do seu tempo, só que diferentes formas de contra-golpear, em diferentes ocasiões. Nonito Doné, ele é um cara muito... Ele tem muita maneira diferente de lutar. Uma pessoa que tá olhando, tá na cadeira, bebendo uma cerveja, falando com a família, fala, porra, baixinho é empossado. Agora, e não vai encontrar nuances, mas existem muitas diferenças. Pum! Aqui é uma coisa interessante, isso me faz lembrar... Não, acho que não vou parar pra falar não, mas essa esquerda aí foi ótima. É só jab, filho. Nossa. Eu vou ser sincero, por exemplo, se ele fosse mais frio lutando contra o Oricondios ou contra o Naoya, ele não teria perdido. Para nenhum deles. Eles estão a par, só que eles são lutadores muito mais frios. E também a gente pega Donaire e a gente pega o Oricondios.
É até um pouco interessante, porque o pessoal é muito injusto com o Iricondioso quando ele lutou contra a Vasilha. O Iricondioso nasceu em 80, o Daniel nasceu em 82. 2 anos de diferença. Até aí, beleza. Aí a gente vai olhar. Ele lutou contra o Astrolábio? Sério? Tá bom. A gente pega o Lomachenko. Ele nasceu em 88, 8 anos de diferença. Maluco. O Iricondioso é frio pra caralho. Ele na sua época auge. Maluco, o bicho era embaçado. E ele não ser empolgado foi o que fez ele chegar mais longe. O Daniel fez ele chegar longe, ser empolgado, mas também traz derrotas em momentos chave. A maioria das derrotas dele tem algum dedo nisso. Aí a gente vê, tentou pegar direto de encontro. Já que ele não conseguiu, ele veio com um soco. Aí bateu no limite. Aqui foi jogada de gênio, cara. E o que acontece? De verdade. A maioria das pessoas... Não, é que eu parei no momento exato. A maioria das pessoas não vão saber que ele deu um segundo golpe. Vai pensar, não. É o direto, acertou. Aí, quando ele tirou a mão, o cara não tinha mais onde segurar. E... Nossa. Esse daí doeu. Aí não tem muito segredo. É isso, gente. Eu vou parar o vídeo, vou comer, vou editar, vou lançar, vou dormir um pouco. Eu vou descansar. Eu não queria ter feito um vídeo tão longo, mas me empolguei. E também eu não tô normal, não tô dentro do meu normal, então acaba que eu não consigo ser muito objetivo. Perco minha objetividade à medida que eu fico mais cansado, só jogo palavras. Tem vezes que quando eu tô no auge do cansaço, não falo coisa com coisa. Eu me esforcei pelo menos nesse vídeo. Espero que tenha muito aprendizado para quem tenha ficado até o final. Tem assuntos que normalmente eu não abordo. Tem paradas que eu não costumo não abordar. Mas Daniel merece. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de comentar e compartilhar. Vou me despedindo, Raul.